agora vamos resolver a questão mais difícil do Enem 2018. Foi a questão 148 do caderno amarelo. Essa questão tratava de geometria analítica. Vamos lá. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Nestas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é A, 30, B, 40, C, 45, D, 60 e E, 68 metros. Então, para resolver essa questão, a gente tem que pensar em duas formas que vão ajudar nessa solução. A primeira é a distância entre dois pontos. Dois pontos em um plano cartesiano, né? Então, a gente pode dizer que a distância ao quadrado é igual a x do primeiro ponto menos x do segundo ponto ao quadrado, mais y do primeiro ponto menos y do segundo ponto ao quadrado. Essa fórmula ela é derivada da fórmula de Pitágoras. E uma forma que vai ser derivada dessa de distância entre dois pontos vai ser a fórmula da circunferência. E ela vai dizer que o x de um ponto da circunferência ao quadrado mais o y de um ponto dessa circunferência ao quadrado também, ela vai ser igual a 2 vezes menos 2 vezes x do centro vezes x menos 2 vezes y do centro vezes y mais x do centro quadrado mais y do centro quadrado menos r ao quadrado, isso é igual a zero. E essa é uma fórmula que vai ajudar a gente também nessa questão. Antes de tudo, quando essa questão ela diz sobre distância entre dois bombeiros, então distância entre dois pontos, a gente já tem que pensar numa questão de geometria analítica, porque a geometria analítica ela basicamente ela fala sobre distância entre os pontos, distância entre retas, distância entre uma circunferência e um ponto. E para facilitar, eu botei como se os focos A e o foco B, que tem 30 metros de distância entre si, eu coloquei como se o ponto A, ou seja, o foco A, ele está na origem, ou seja, ele tem a coordenada x e a coordenada y como 0, 0, e o B, ele vai ter a coordenada x 30 e a coordenada y 0. Isso vai facilitar muito a conta. E a posição de uma posição que o bombeiro ele vai poder ter nesse caso é um ponto qualquer. E esse ponto qualquer a gente pode chamar de x e y, que nós não sabemos qual é. Mas, para ajudar, vamos chamar esse ponto de M, que é o ponto onde o bombeiro ele tá, onde ele pode estar parado. Então, a primeira coisa que devemos pensar também é que na questão é dito que a distância de um bombeiro do foco A ela sempre vai ser o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. E o que isso pode se traduzir na questão? Que a distância de M para B ela vai ser D, enquanto de A para M ela vai ser 2D. Sempre, em qualquer lugar. Então, vamos pensar aqui primeiro da distância do M para o A, no caso, né? Então, vamos lá. Distância de M para A
nós vamos ter que colocar isso aqui ao quadrado, né? É igual a x de m menos x de a ao quadrado também, mais y de m menos y de a ao quadrado. Assim como nessa fórmula aqui da distância entre dois pontos. Então vamos botar aqui que a distância, nesse caso aqui de m para quadrado, ela vai ser que x de m, vamos chamar só de x, e o x de a vai ser zero. Colocamos isso ao quadrado, mais o y de m, vamos chamar de y também, menos o y de a, que também é zero, ao quadrado. Então, distância de m para quadrado, ela é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que nós não queremos a distância de m ao quadrado, a gente quer só a distância de m para a. Então vai ser distância de m para a é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok, então. Agora vamos ver a distância de m para b. Ao quadrado. Ele vai ser igual ao x do m, né, que a gente disse que pode chamar de x, menos o x de a. Menos o x de b. O x de b a gente vê que é 30, então é menos 30 ao quadrado. Mais y menos o y de b. O y de b a gente vê que é zero. Então, ao quadrado. Então, a distância de m para b ao quadrado, ela vai ser igual a x ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. Só que, de novo, a gente não quer a distância de m para b ao quadrado, a gente quer a distância de m para b. Ou seja, a distância de m para b, ela vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. Deixa eu ajeitar aqui. Quadrado. Então, nós temos essas duas relações aqui. Tem essa e tem essa relação. Só que lembrando, a distância do bombeiro para o foco A é o dobro da distância do bombeiro para o foco B. Então, o que a gente deve pensar? A gente deve pensar que distância de m para A é igual a 2 vezes a distância de m para B. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 vezes
ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. A melhor forma de resolver isso é colocando os dois lados ao quadrado, né? Porque isso vai eliminar essas raízes. Então, vamos colocar aqui ao quadrado e tudo isso ao quadrado, não só as raízes, mas tudo que se faz de um lado tem que se fazer de outro. Então, vemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 vezes x ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. Então, esse 4 ele vai ter que passar multiplicando todos esses números. Então, continuando aqui essa conta, que vai dar 4x ao quadrado, 4 vezes menos 60 menos 240x, mais 4 vezes 900, 3.600, mais 4y ao quadrado. E aí, para organizar tudo isso, jogamos esse x ao quadrado e esse y ao quadrado para o outro lado. Então, 0 é igual a 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 240x mais 3.600. E aí a gente passa a perceber que tanto x quanto y eles estão elevados ao quadrado. Já que tanto o x quanto o y estão elevados ao quadrado, a gente percebe que a distância que dois bombeiros vão ter entre si, ela está contida em uma circunferência. Então, em toda uma circunferência, que eu vou tentar fazer aqui, a distância para A, ela sempre vai ser o dobro do que para B. E pensando que dois bombeiros, eles vão estar nesses dois focos, eles podem estar nesses dois focos, e a pergunta, ela diz qual é a maior distância entre esses dois focos. Nós podemos pensar então que a maior distância então vai ser o próprio diâmetro. Vai ser o próprio diâmetro, né? Vai ser o próprio diâmetro dessa circunferência. Então, beleza. Então, a gente chega a essa equação aqui. Olhando para essa equação, podemos ver que nós podemos simplificar ela. Como faria isso? Dividindo tudo por 3, porque tanto 3 quanto 240 quanto 3.600, eles são divisíveis por 3. Então, vamos lá. 0 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 80x mais 1.200. Olhando para essa fórmula aqui agora e olhando também para a fórmula da circunferência, nós vemos que x ao quadrado e y ao quadrado eles se repetem, né? Então eles vão se manter. E o que esse menos 2 vezes x do centro vezes o x ele pode nos dizer? Menos 2 vezes x do centro vezes x
ele vai ser igual ao que nesse caso? Igual a menos 80x. Então, menos 80x. Aqui a gente pode cortar, né, o x daqui com o x daqui. E aí a gente chega à conclusão que x do centro, dividindo menos 80 por menos 2, é igual a 40. E que a gente também pode tentar achar, nesse caso, qual é o y do centro. Então, menos 2 vezes y do centro dessa circunferência vezes y é igual a... Aqui não temos nada multiplicando o y. Então, a gente pode dizer que isso é zero. Então, a gente chega à conclusão que o y do centro também é zero. Então, o x do centro é c e o y do centro é c. Outro ponto da fórmula da circunferência que a gente pode chegar. Ele diz que chegar a esse 1.200. Esse 1.200 ele vai ser o quê? Ele vai ser a somatória de x do centro quadrado mais y do centro quadrado menos o raio ao quadrado. Então, 1.200 é igual a x do centro ao quadrado mais y do centro quadrado menos o raio ao quadrado. Então, 1.200 é igual a x do centro ao quadrado, que a gente descobriu que é 40, mais 0 ao quadrado menos r ao quadrado. Então, passando r já para lá, que a gente vê que r ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, vai dar 1.600, menos o 1.200. Então, descobrimos que o raio ao quadrado é igual a 400 e que o r, né, tirando a raiz dos dois lados, é igual a 20 metros. Bom, se o raio é 20 metros e a distância maior entre dois pontos é o diâmetro, e que 2 vezes o raio é igual ao diâmetro, vemos que a maior distância entre eles pode ser 2 vezes 20, que é igual a 40 metros. Ok. E essa é a resposta, né? Essa é a resposta. A resposta é a letra B. Agora, eu vou mostrar uma outra maneira de se ver isso e que vai te poupar muito mais tempo. Vamos pensar que esse plano cartesiano aqui, ele vai ter dois pontos. A e B, né? Em que vai ser 0, 0 e 30, 0. E pensar que os bombeiros, eles podem estar na mesma reta que esses focos, ou seja, eles vão estar no eixo, né, nesse eixo X. Então, qual vai ser a menor distância entre esses dois bombeiros? A menor distância é você pegar essa distância de 30 metros e dividir por 3. Por quê? Porque no ponto em que for 20 e 0, a distância aqui ela vai ser 10 metros. E a distância aqui ela vai ser 20 metros. E pensando que o outro bombeiro também vai estar a uma distância de dobro, né, ao ponto
ao ponto A do que ao ponto B. Então, ele vai estar onde? Ele vai estar em 60 a 0. Por quê? Porque a B ele vai estar uma distância aqui. Vou pintar de preto aqui. A distância aqui vai ser de 30 e a distância aqui vai ser 60, né? Acho que eu vou botar aqui. A distância aqui vai ser 60. Bem, então os bombeiros eles vão estar aqui no caso em 20, 0 e 60, 0. Então qual vai ser a distância entre eles? De 20 para 60 vai ser 40 metros também. E isso resolveria a questão de uma maneira bem mais rápida. Mas é isso aí. Tchau, tchau.